Olá, me chamo Marcela Matias, sou médica hepatologista. A gente está aqui com a doutora Camila César, médica cirurgiã da equipe de transplante, a doutora Cláudia Souza, coordenadora da equipe de transplante, o doutor Hugo Ricardo, hepatologista da região sul-fluminense, o doutor Felipe Melo, cirurgião da equipe de algumas equipes de transplante hepático. A gente vai começar aqui com um caso clínico. Tá, vou apresentar, é um paciente do sexo masculino, tem 62 anos, ele é portador de cirrose por doença metabólica, tem um child B7, tem uma hipertensão portal, varizes de esôfago de pequeno calibre e uma ascite pequena. No ultrassom de rastreio, foi detectada uma lesão no segmento 6, 2,6 por 1,8 centímetros, com critérios para CHC, que foi confirmada na ressonância. Tá? Ele não tem história prévia de encefalopatia, hemorragia digestiva, não tem alergias, nem outras internações por descompensações pela doença hepática. Tem hipertensão, diabetes tipo 2, não usa insulina. Tem uma tiroidectomia prévia por um carcinoma papilífero e é portador de obesidade, tem um IMC de 35. Usa carvedilol como profilaxia da hemorragia digestiva, o Dactone numa dose baixa, o Puran, Forxiga para diabetes e metformina para diabetes. Bom, esse paciente tem indicação para transplante hepático, né? Tem um MEL de sódio de 18, é um grupo sanguíneo A. Pensando no transplante, a gente conseguiria para ele uma pontuação especial por conta do hepatocarcinoma, mas a gente tem aí um fator que é importante, que ele também é portador de obesidade grau 2. E aí a gente fica aí pensando o que a gente vai fazer com esse paciente. Tá? Vou abrir para vocês para a gente discutir sobre isso. Cláudia, esse paciente tem... você indicaria para ele o transplante hepático isolado, transplante hepático com cirurgia bariátrica, controle da obesidade depois do transplante? Qual a sua conduta para esse paciente? Trata-se de um paciente, né? Um paciente com cirrose hepática, child A, com hipertensão portal clinicamente significativa, aparecimento de um nódulo único dentro do critério de Milão, que é elegível para pontuação especial em fila de transplante. Transplante hepático, acho que é o melhor tratamento para esse paciente, pensando no hepatocarcinoma. Aí a gente lida com outras questões, que seria as comorbidades desse paciente, né? Um paciente obeso e diabético. Cada vez mais isso está na nossa prática clínica, e a gente sabe que a obesidade e a doença metabólica, elas são fatores assim, de prognóstico ruim e de dificuldade, né? De doentes com piora na resposta de imunossupressão, com baixa expectativa de vida, com aumento do risco cardiovascular. Então, o tratamento da obesidade, cada vez mais, ele tem que estar na nossa prática clínica quando a gente lida com esse perfil de paciente. A cirurgia bariátrica, cada vez mais a gente está vendo como uma forma de tratamento para esse tipo de paciente. Eu não indicaria cirurgia bariátrica pré-transplante nesse caso, que já trata um paciente cirrótico com hepatocarcinoma, mas cada vez mais a gente vê a questão da cirurgia simultânea. É um procedimento complexo, que tem bastante desafio, só que no mesmo procedimento você pode tratar as duas doenças, a doença hepática e a obesidade. Só que isso você precisa de uma equipe, né, de transplante com expertise, equipe bariátrica, né, de cirurgião bariátrico, uma equipe multidisciplinar de hepatologistas que saibam lidar, né, que tenham experiência, né, nessa questão, e todo o restante da equipe multidisciplinar, de nutricionista, de psicólogo, de acompanhamento com endocrinologista e de uma aderência, né, porque muitas vezes esses pacientes eles têm reganho quando isso não é muito bem preparado. Então, eu nesse caso, eu indicaria, né, conversaria. Eu acho que esse paciente é um bom paciente para isso, porque ele é um child A. Então, acho que... E com várias comorbidades, hipertensão, diabetes. Então, eu indicaria uma avaliação
para isso. É óbvio que no decorrer do acompanhamento a gente pode se deparar com alguma coisa que contraindique, sim, mas eu acho que é um caso que, e cada vez mais a gente recebe paciente que o próprio paciente já vem com essa demanda. E cirurgia bariátrica, eu sempre pensei em fazer a cirurgia bariátrica, ou eu estava investigando para poder, fazendo pré-operatório de cirurgia bariátrica, quando descobre que tem cirrose, que descobre que tem o câncer. Então, é uma demanda que tem acontecido muito na nossa prática clínica. Tá ótimo. Então, vamos indicar aí o transplante com bariátrica. Felipe, quais as particularidades assim das técnicas cirúrgicas dessa cirurgia combinada da bariátrica com transplante? O que você conta pra gente? Bom, Marcela, uma questão muito importante para a gente definir é o time da bariátrica também quando a gente está pensando nesse paciente. A gente tem uma casuística grande e nós já tentamos fazer a cirurgia bariátrica antes do transplante, cirurgia bariátrica junto ao transplante, cirurgia bariátrica pós-transplante. Acredite ou não, o pior resultado é com a cirurgia bariátrica pós-transplante. Porque o paciente geralmente chega já consumido pela redução volumétrica do estômago e desabsorção associada a uma doença, numa cirrose que esgota toda a reserva metabólica desse paciente. No pré-operatório tem algumas complicações que podem ocorrer e inviabilizar o tratamento do transplante, né? Que é uma condição, na maioria das vezes, mais importante do que a obesidade para o paciente, na sobrevida dele. E uma das coisas que pode acontecer e que pode inviabilizar o transplante, que é bem frequente, é a trombose da veia porta. Então, hoje, cada vez mais tem se feito sleeve e uma das complicações do sleeve é a trombose da veia porta. Isso pode tirar o paciente da lista de transplante, dependendo do grau de trombose. Nossa experiência é que o transplante associado à cirurgia bariátrica no intraoperatório é o melhor resultado, tá? Agora, como você fala em complicações, a gente tem alguns critérios para poder saber se esse paciente vai poder prosseguir com a cirurgia bariátrica no intraoperatório ou não. Depende muito da questão metabólica, estabilidade hemodinâmica, da resposta do transplante em si. Se o órgão já entrou, já tem em plena função, tudo isso daí vai nortear se a gente prossegue com a cirurgia bariátrica ou não. Em relação à técnica da cirurgia bariátrica, na imensa maioria dos casos, nós temos realizado o sleeve, tá? Que é a preferência da equipe da bariátrica que trabalha com a gente, por conta desses pacientes, a não ser que eles tenham um refluxo muito grande, é uma doença do refluxo importante que inviabiliza o sleeve. E associado também ao sleeve, a gente faz o desvio com Y para viabiliar. Então, a viabiliar a gente reconstrói justamente em Y, para poder tirar um componente metabólico também associado e melhora na redução de peso. As complicações em si estão relacionadas ao transplante e à cirurgia bariátrica, né? Quando associados. Então, o nosso paciente fez o transplante com a bariátrica. Camila, quais as complicações cirúrgicas mais comuns aí da cirurgia combinada? Que você... Bom, como o Felipe falou, né? Quando a gente faz as duas cirurgias, a gente tem as complicações associadas. Então, a gente tem o risco de fístula, do sleeve, a gente tem o próprio risco de fístula biliar, do transplante, é um paciente mais inflamado, tem também o risco de trombose de porta, trombose de artéria, são coisas que a gente vê bastante no paciente mais obeso e que quando você junta com a bariátrica, você junta os dois riscos na mesma cirurgia. Mas, como o Felipe falou, a literatura também fala que tem os melhores resultados quando feitas juntas. Algumas equipes, quando você pega a equipe de transplante, né, avaliando a literatura, eles são favoráveis a fazer junto. Quando você pega uma equipe que tem mais cirurgião bariátrico, eles preferem fazer antes. Quando você pega mais cirurgião do transplante, eles preferem que seja junto. E a nossa expertise de equipe é que junto dá mais certo, funciona melhor. Ótimo. Bom, e Hugo, as complicações, como é que a gente faz o acompanhamento, tanto assim no pós-operatório imediato, o paciente ainda internado e a longo prazo, o acompanhamento da parte clínica, né, desses pacientes? Como é que a gente maneja isso? Os dois colegas que já mencionou sobre as complicações
imediata da cirurgia, né, que nós também acompanhamos, né, o clínico acompanha, né, sinaliza para eles, ó, está com hemorragia. Isso é um dado que já se apresenta nos primeiros dias, assim como também a rejeição aguda do enxerto. Trocar? Você vai falar de novo. Tá. Então, pegando o gancho dos dois colegas cirurgiões, que já facilitou um pouco a minha colocação, nos primeiros dias, né, diante dessa perspectiva de dois procedimentos, né, você tem a hemorragia como uma causa importante, assim como a rejeição aguda do enxerto, né, não viabilizando, né, a cirurgia naquele momento e tendo a perspectiva de um novo transplante. Porém, a questão metabólica, o paciente já obeso já é predisposto a ter trombose de veia porta, que eu acho que é um dado importante. Associado à cirurgia também, a SLIF, que dá um contingente bastante importante de incidências de trombose de veia porta. Isso tudo deixa o clínico aqui, né, na retaguarda, né, atento a todas essas nuances do pós-operatório. E também a imunossupressão, né, que com a SLIF, a dosagem de medicamento é maior. Então, a imunossupressão é maior e as infecções vão aparecer com maior incidência, geralmente, desse paciente com imunossupressão maior, né? Porque nós sabemos que a diminuição do ácido clorídrico diminui a absorção de alguns imunossupressores, aumentando a possibilidade de ter mais medicação para segurar a rejeição. Então, fica aí a infecção oportunista, a rejeição aguda nas primeiras horas, tanto também a hemorragia, né, também pode acontecer nesses primeiros momentos. E ao longo do tempo, a SLIF também pode dar refluxo, a gente não pode esquecer disso, que mais tarde ela vai ser uma manifestação também da doença, uma complicação, né, tardia, mas existe também. Tá ótimo. E a questão, Cláudia, mais clínica, assim, da nutrição, né, no pós-operatório, pós-bariátrica, tem aquela dieta com volume baixo, como que fica a relação da nutrição com o pós-operatório, que é muito diferente do transplante isolado, né? Como é que a gente... sua experiência? Em relação à nutrição, nutrição com volume baixo, não tem muito o que a gente fazer de diferente. O que me atrapalha bastante, né, atrapalha o paciente, é em relação à imunossupressão, porque você tem que ter muita monitorização em relação à imunossupressão do transplante no paciente que faz cirurgia combinada com a bariátrica. Ele é basal, ele é a mesma imunossupressão que a gente faz para o paciente transplantado fígado isolado. Só que o que muda é a questão do acompanhamento ali, da monitorização, principalmente do tacrolimus. Foi o que o Hugo falou, pode ficar com níveis muito baixos, né? Se não tem uma boa absorção, então por isso que a monitorização com dosagem da droga, às vezes diariamente nesse início, e a questão da intoxicação pela droga, porque como tem um baixo volume, né, de ingesta, muitas vezes tem um baixo volume também de hidratação. E a gente sabe que o tacrolimus é uma droga que é nefrotóxica e a gente acaba tendo algum grau de insuficiência renal nesse início. Então, é um ajuste muito fino, que a gente precisa ter muita expertise para poder ficar acompanhando esse perfil de paciente. Mas, no geral, a gente sempre acaba tendo um bom resultado, né? Quando você tem uma boa monitorização, com bom acompanhamento. É desafiador o transplante bariátrico combinado com o transplante hepático, porque o transplante já é uma cirurgia muito grande. Ele é muito desafiador.
mais o resultado é muito bom e tem um impacto muito bom na sobrevida do paciente, diminuindo aí a doença metabólica, e esse paciente acaba tendo uma expectativa de vida muito, muito boa. O nosso primeiro caso foi no Hospital Adventista, em 2017, tem 8 anos, e o paciente está com uma sobrevida ótima, teve um impacto muito bom, mas eu te confesso que é bem desafiador na prática clínica. Com certeza. Acho que é isso, né? Se vocês querem colocar mais alguma coisa, acho que é um grande desafio, né? Mas com a experiência, com a prática, isso tudo, acho que é a melhor opção para os pacientes, que a gente resolve a doença metabólica. A gente sabe que o transplante, mantendo a doença metabólica, a chance de recidivar no enxerto, tudo é muito grande, mas é um desafio, mas é uma opção boa para a vida, né, dos nossos pacientes. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Pessoal, eu gostaria de colocar uma situação pessoal, porque eu tenho 40 anos de formado, né? Então, eu vi o transplante lá atrás, surgindo com as... Era o estado da arte, né? Cada um, paciente reagia de alguma forma. Nós estávamos aprendendo lá no hospital onde eu estava. E hoje, vendo o Felipe, a colega ali, falando sobre duas situações que a gente, há 20 anos atrás, nem pensaríamos em ter. Eu acho que isso aí é um avanço, é uma gratificação. O transplante, como ela falou, tem um paciente há mais de 8 anos com essa perspectiva, né, de sobrevida, de conforto, né, para ele, né? Isso é uma gratificação grande, né? Colher o fruto, olhar a ciência lá atrás, vê-la surgindo e trazendo benefício. Então, estando com vocês hoje aqui, para mim é uma grande gratificação para eu ver que a evolução da medicina em prol dos nossos pacientes é um estado da arte, né? É uma coisa baseada em conceitos científicos, mas é gratificante, né? Isso é muito, muito bom. Eu acho que assim, é muito interessante essa abordagem combinada, né? Tanto para o paciente fica super feliz, tanto o paciente quanto a família, porque isso muda a vida com duas situações onde ele precisava muito, né? Que é a cirurgia do transplante e a cirurgia bariátrica. E para nós do transplante, que estamos sempre tomando conta da sobrevida do paciente, da sobrevida do enxerto, que é uma coisa muito importante, a cirurgia bariátrica ela protege o enxerto. Então, isso a gente tem percebido que os pacientes têm uma sobrevida de enxerto muito melhor quando associada à bariátrica. E não tem um reganho de peso tão grande depois do procedimento. E isso deixa a gente bem entusiasmados para continuar aí nessa empreitada. Bom, é isso. Obrigada. Acho que a gente pensar mais nessa indicação, né? Da gente oferecer uma sobrevida maior para eles e, obviamente, para o enxerto, que a gente sabe que pode complicar depois, enfim. Vamos seguir aí no desafio, né?